Se você já assistiu a série You, que está no catálogo da Netflix, você provavelmente já percebeu que o protagonista da série, o Joey Goldberg, poderia muito bem ter saído de um romance de Machado de Assis. E esse é justamente o nosso ponto improvável da conversa de hoje, tá? Nós vamos fazer um paralelo, acredite se quiser, entre um personagem de pop streaming, que é o Joey Goldberg, e os personagens de Machado de Assis. E eu começo te fazendo a seguinte pergunta: por que tantos personagens que são visivelmente manipuladores acabam nos atraindo tanto? O Machado de Assis já mostrava isso no século XIX, esse fascínio interior pelo ser humano, suas contradições e os seus auto-enganos. E a série You é justamente uma versão contemporânea desse mesmo jogo psicológico. E antes de mais nada, para a gente começar essa conversa, para a gente estabelecer esse paralelo entre Joey Goldberg e os personagens machadianos, eu preciso te recomendar fortemente este livro aqui, ó, Machado, escrito pelo crítico literário Silviano Santiago, tá? Porque eu preciso te avisar que tudo que eu refleti, tudo que nós vamos conversar aqui, está diretamente baseado, está diretamente relacionado ao que o Silviano Santiago coloca aqui nesse livro, porque aqui ele vai falar sobre a construção machadiana, tanto da narrativa quanto das personagens, né? Então tudo que eu vou falar aqui está diretamente conectado com essas teorias desse crítico literário, que é o Silviano Santiago, e com os conteúdos que ele traz aqui neste livro, tá? Neste livro, o Silviano, ele mergulha justamente no modo como o Machado constrói os seus narradores, as suas ambiguidades e as suas ironias. Portanto, essa é uma leitura que nos ajuda muito a perceber a genialidade da manipulação narrativa machadiana e, de quebra, faz a gente entender melhor porque figuras como Joey Goldberg parecem tão familiares quando a gente pensa em Machado. Essa é uma obra híbrida, ou seja, nós temos aqui uma mistura de ensaio e ficção. Aqui o Silviano Santiago, ele recria magistralmente, inclusive, os últimos anos de vida do Machado, que é entre 1905 e 1908. Alguns tópicos que o Silviano traz aqui que eu achei fascinantes, tá? Primeiro deles, a solidão e a sobrevida do Machado. Ele vai trazer aqui um Machado viúvo, então assim, essa fase da viuvez de Machado, um Machado doente, lutando para permanecer criativo, e a gente vai ter com isso uma reflexão profundíssima do Silviano sobre o processo de envelhecimento e sobre também as maneiras de se resistir. Um outro ponto muito importante, assim, fascinante, genial, que o Silviano trabalha aqui, é a epilepsia como metáfora. Para quem conhece bem a biografia do Machado, sabe que ele sofria de epilepsia. E o que o Silviano traz aqui, com essa epilepsia como metáfora, é que ele vai fazer uma espécie de associação. Ele associa as crises de Machado, as crises epilépticas de Machado, com uma certa escrita convulsiva, sinuosa e ambígua, né? Então é como se fosse assim, cada crise epiléptica refletindo uma quebra estilística na narrativa. Isso que ele faz é genial. Um outro ponto interessantíssimo aqui é a invenção do próprio narrador, porque aqui o Silviano ele se coloca como personagem misturando pesquisa, suposição, ficção, num constante jogo de autor biografado. Isso é sensacional. E um último ponto que é muito legal também, ele traz aqui a modernização do Rio de Janeiro e o embate entre o progresso e a literatura, e à frente de tudo isso, ele vai trazer o Machado observando essa cidade em transformação, mas querendo, né, e desejando as ruas tortuosas de antes. Então, com esse livro, você percebe como o narrador machadiano é construído à base de desconfiança, de ironia, mas com uma profundidade que seduz e inquieta, exatamente como Joey Goldberg faz na série You. Vale muito a pena a leitura deste livro, tá? Fica aí, então, recomendadíssimo. E agora falando da série, né, quando eu assisti a série, eu gostei muito, né, maratonei a série, e aí quando eu soube que a série havia sido baseada numa série de livros, obviamente fui atrás dos livros, né, então fui ler os livros que foram escritos pela autora Caroline Kepnes, eu não sei se é bem assim que pronuncia o nome dela, tá, mas eu fui buscar pelos livros, não os tenho aqui de modo físico, porque eu tive contato com a literatura dela em e-book, tá, mas o fato é que é uma série de livros mesmo, que baseia
a série cinematográfica que está na Netflix, tá? Então, até agora, a Caroline Kepnes, ela publicou 4 livros, então é uma série de 4 livros. O primeiro chama-se exatamente You. Esse primeiro livro foi publicado em 2014, e aí vem dele a origem da história, que vai inspirar, portanto, a primeira temporada da série. Em 2016, ela publicou um outro volume intitulado Hidden Bodies, e aqui a gente tem a base, né, que seria aquilo que seria a base para a segunda temporada. Em 2021, ela publicou o volume chamado You Love Me, e que seria a base da terceira temporada, que, aliás, é a que eu mais gosto, tanto na série quanto no livro, né? Eu, como professora de literatura que sou, é a terceira temporada, né, que mais me agrada. Fica aí a dica, prometo que não vou dar spoiler dessa vez, né, mas a terceira temporada, né, para quem trabalha com literatura, é muito interessante. Nessa terceira temporada, o Joy começa a tentar uma vida nova, né, mas ele acaba seguindo com os seus velhos padrões, né. E depois tem o quarto livro, que é o For You and Only You. Foi publicado em 2023, e esse quarto livro, ele dá sequência, né, à trajetória do Joy, só que com novas obsessões. E aí, pessoal, tendo contato com essa escrita depois de assistir a série, eu parei e pensei, bom, esse personagem, Joy Goldberg, da série, do livro, poderia muito bem ter sido criado por Machado de Assis. Isso que eu estou te falando pode parecer improvável num primeiro momento, mas quanto mais a gente olha, mais essa conexão vai ficando evidente, e eu vou te provar. O Joy, assim como os grandes narradores machadianos, ele é sedutor, ele é contraditório, manipulador e, sobretudo, ele é um narrador que escreve a própria história para tentar controlar como nós o vemos. Então eu vou te mostrar aqui como que a literatura do Machado e uma das séries mais populares da Netflix se encontram, e o que isso revela sobre nós. Em primeiro lugar, eu preciso te dizer que a série não segue à risca os livros, tá? Personagens, arcos, desfechos que são um pouco diferentes, tá? Mas o núcleo, que seria o protagonista, que é o próprio Joy Goldberg, né? Que é esse Joy Goldberg como um narrador obcecado, irônico, manipulador, ele se mantém, né? Esse Joy da série, ele vem mesmo direto lá da obra da Caroline Kepnes, tá? E a gente pode começar falando desse narrador que escreve a sua própria versão, esse narrador que constrói as suas próprias narrativas, né? O Joy, como narrador, é um narrador não confiável. Ele fala diretamente com o público, ele tenta conquistar a nossa cumplicidade. O Machado de Assis já fazia isso, né? Lá na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o narrador, que é o próprio Brás Cubas, né? Ele vai o tempo todo conversando com o leitor. A gente tem também Dom Casmurro Bentinho, que é o narrador, né? Que é esse narrador que fica tentando nos convencer de que a Capitu tem culpa, de que Capitu traiu, né? E a gente tem também aí uma boa dose de metalinguagem, tá? O Joy Goldberg, ele literalmente escreve um livro na última temporada da série, assim como o Brás Cubas está também escrevendo seu livro de memórias ali depois da sua morte, né? Ambos revelam que a escrita, minha gente, não é só um registro. A escrita aí é uma tentativa de justificar-se. E aí a gente pode pensar o seguinte: quem escreve controla a memória. Mas será que quem escreve controla a verdade? Outra coisa que a gente pode pensar aqui é sobre o amor que se deforma em obsessão, tá? Porque o Joy Goldberg, ele é um personagem que acredita que está protegendo ou então salvando as mulheres que ele persegue. Aí a gente tem, por exemplo, um paralelo com o Bentinho, que ama Capitu, ou diz amar Capitu, né? Mas é um amor assim que é um ciúme paranoico, né? Então, nos dois casos, o que nós chamamos de amor, na verdade, é um desejo de posse, um desejo de controle, né? O Machado já mostrava, portanto, que esse romantismo pode ser uma espécie de um disfarce para a violência emocional. E o Joy Goldberg atualiza isso, né, como uma chave contemporânea. Afinal de contas, a gente olhando assim, num olhar mais apressado, o Joy até parece assim uma espécie de um último romântico. Outro ponto do qual nós podemos falar aqui é a crítica social e irônica. O Joy comenta bastante sobre o vazio, sobre a superficialidade e a hipocrisia da burguesia moderna. Ele vai fazer críticas, né, na sua narrativa com relação a intelectuais de fachada, a escritores, a pessoas que são obcecadas por status, né? O
Machado também ridicularizava essa elite carioca, né? A sua obsessão por títulos, por riqueza, por aparência. Então, nos dois a gente tem aí essa crítica social bem forte, né? E os dois vão usar, inclusive, a ironia como ferramenta, né? Porque o Joy denuncia esses mundos, né? Mesmo sendo parte deles, o Machado também, né, vai mostrar a crítica através dos seus narradores, que também participam daquilo que criticam, né? E tudo isso vai sendo feito com muita ironia, né? Com essa ironia como principal ferramenta. E aí a gente pode pensar, né? É muito curioso como que muitas vezes é o vilão, ou então o anti-herói, né, quem melhor enxerga e vai dissolvendo essas falhas sociais, esse jogo, né, esse jogo de interpretação, esse jogo de faz de conta social, esse grande teatro social, né, e justamente por quê? Que é muitas vezes o vilão que desmonta tudo isso, muitas vezes é porque ele não precisa sustentar uma certa fachada de virtude, né. Outra coisa que a gente pode falar aqui é sobre o jogo leitor-espectador, né? O Joy, como eu já disse, ele fala diretamente conosco, né? Muitas vezes, inclusive, por ele se aproximar tanto do espectador, muitas vezes a gente acaba rindo junto com ele, né? E por vezes a gente acaba até quase que sentindo, né, uma empatia, quem nunca, né? O Machado faz a mesma coisa, né? Ele faz de nós leitores cúmplices, porque nós rimos, né, das contradições do Brás Cubas, por exemplo, né, e nós, por muitos momentos, quase que nos deixamos levar também pelo ciúme do Beitinho, quem nunca também, né? Então, tanto Yu quanto Machado revelam aí que a maior manipulação não está dentro da história, mas está fora dela, né? Ela vai acontecer em nós ou conosco, né? Com nós, leitores, espectadores, que muitas vezes acabamos sendo seduzidos, ludibriados por esses narradores envolventes. E aí a gente pode falar sobre esse fascínio por esses narradores duvidosos, né? Por que nós gostamos tanto deles? Porque eles espelham justamente o que todos nós somos. Eles espelham a nossa própria vida. Porque, veja, a gente está sempre aí tentando contar as nossas próprias versões, tentando justificar o tempo todo as nossas escolhas. Então, veja que as narrativas são coisas das quais a gente não consegue se esquivar, porque a gente está o tempo todo tentando construir as nossas próprias narrativas, né? Então, o Joy Goldberg e os narradores machadianos, eles acabam nos lembrando que a narrativa nunca é neutra, né? Sempre há um certo grau de manipulação, sempre há um certo grau de vaidade ali. Então, esse fascínio por esses narradores acaba dizendo mais sobre nós do que sobre eles. E aí a gente pode retomar aquela ideia inicial do Joy Goldberg, né? O Joy, no fundo, é um personagem machadiano transplantado para o século XXI, porque ele expõe as nossas obsessões íntimas, ele manipula quem o lê ou quem o assiste, ele critica a sociedade com ironia, ou seja, tudo aquilo que o Machado já fazia. Então, o Machado de Assis, ele dizia assim, que ele não escrevia para contar histórias, mas para sondar a alma humana. Talvez seja isso o que o Joy Goldberg parece também, né, ficar tão familiar para a gente, né? Então, a literatura e a série, cada uma à sua maneira, acaba nos lembrando de que o perigo não está apenas no narrador que manipula, mas em nós que escolhemos ou não acreditar nele. E aí eu gostaria de fazer aqui uma pequena observação sobre o Joy Goldberg dos livros. Lembra que eu falei que eu fui atrás dos livros da autora, né? E o que eu encontrei nesse Joy dos livros? Ele é muito semelhante ao da série, porém tem algumas pequenas diferenças, tá? O Joy dos livros, a gente tem aí um narrador em primeira pessoa, mas é um narrador que é mais direto, é um narrador bem cru, tá? Na narrativa dos livros, tudo vai sendo narrado pelo ponto de vista do Joy, como se fosse assim uma espécie de um fluxo de consciência, né? Sem cortes, sem distanciamento. Isso acaba intensificando essa sensação de estarmos dentro da mente, né, deste narrador. E aqui, inclusive, há um ponto de conexão muito forte com a narrativa machadiana, que também acaba privilegiando esses narradores que nos colocam dentro, né, da lógica distorcida deles, acabam levando o leitor para dentro da mente deles, que é aquilo que convencionou se chamar, no Machado de Assis, de realismo psicológico, né? O Joy Goldberg dos livros, ele também é mais ácido e mais obsceno, tá? Então, ele é ainda mais agressivo, acredite se quiser, né? Ele é mais sarcástico e ele também é sexualmente mais explícito.
né? O humor dele também é mais sombrio nos livros, né? Tem um tom assim um pouco mais perturbador. Isso lembra também o sarcasmo cru do Machado, especialmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Porque no Brás Cubas, muitas vezes, nós temos aí um narrador quase cruel na sua ironia, né? Vamos lembrar aqui lá daquele final, né? Uma coisa eu contribuí para o mundo, não tive filhos, não contribuí para a perpetuação da espécie humana. No livro também a gente vai encontrar uma crítica cultural mais afiada, viu? Nos livros o Joy ele faz observações ferozes, né, sobre consumo, sobre o uso de redes sociais, sobre intelectuais de fachada, sobre celebridades, né? E tudo isso com uma sátira direta da cultura norte-americana, tá? E aqui o paralelo com o Machado é perfeito também, né? Porque ambos usam narradores cínicos para expor as hipocrisias da sociedade, né? O Joy Goldberg, na série, ele é assim mais suavizado, muito provavelmente para gerar um pouco mais de empatia, né? Porque a série, ela precisa que o público se envolva, né? Então, o Joy na série, ele muitas vezes é mais humano, acredite se quiser, né? Ele muitas vezes também acaba sendo mais vulnerável, né? E até mesmo mais romântico em comparação ao Joy dos livros, né? E ainda assim, ele mantém ali, né, o traço machadiano de narrador, sedutor e manipulador. A gente tem também na série uma coisa muito interessante, né, que daí já não é possível ter na escrita, né, ter nos livros, que é a construção visual do Joy concomitante com aquela voz em off. Isso é muito legal, né? Então, esse recurso da voz em off que tem na série acaba funcionando como uma espécie de um monólogo interior, né, dos livros, mas na série com cortes, né, que permitem a gente também usufruir de uma certa ironia visual. Por quê? Porque na série a gente vê uma coisa e ouve outra, né? O Machado de Assis provavelmente, né, faria algo muito parecido assim também, né, com essa quebra da quarta parede, com essa ironia narrativa. E na série, a crítica social ela é um pouco mais diluída, tá? Ela existe, né, dá pra gente perceber, só que ela é menos ácida do que nos livros. A série, ela prefere equilibrar uma análise social com uma suspense, né, com esse drama romântico. Para finalizar, então, se você realmente quiser mergulhar na construção desses narradores machadianos, desses personagens machadianos, nas suas ambivalências, suas ironias, no envolvimento com o leitor, eu recomendo fortemente que você leia este livro do crítico e escritor Silviano Santiago, este livrinho lindo aqui, que o meu já está todo marcado, rabiscado, né, chamado Machado, tá? Isso aqui é um material de estudo fabuloso para quem quer entender o processo de construção dos personagens machadianos. Eu espero que você tenha gostado desse paralelo que eu fiz aqui hoje, né? E se você tiver gostado, peço gentilmente que você deixe aí o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreva, porque assim você me ajuda muito a poder trazer mais conteúdos aqui, poder melhorar o canal, ajudar o canal a crescer, tá? Então, se você gostou, deixa aí o seu like, comenta, tá? E eu volto numa próxima, então, sempre um papo sobre livros, tá bom? Um beijo para você, até a próxima, tchau!